Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, Rafael Volce aqui. No vídeo de hoje eu trago polêmica. Fotógrafo profissional só utiliza o modo manual? Pessoal, se inscreve aqui no canal, ajuda demais, compartilha os vídeos aí nos grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos que você achar que vai ser útil. Isso ajuda demais, a gente é um canal pequeno, a gente está crescendo devagarinho, estamos com 600 e poucos inscritos, temos uns 3 meses mais ou menos. Mas estamos indo, estamos crescendo. Eu recebo muita mensagem lá no Instagram, no Aula de Fotografia, de pessoal dando feedback, dizendo que o conteúdo ajudou de alguma forma, dizendo que comprou a primeira câmera baseado nas dicas que a gente tem aqui, um vídeo sobre qual câmera comprar. Vou deixar aparecer o card aqui. Enfim, é importante que você se inscreva, compartilhe para esse conteúdo chegar cada vez mais longe e incentivar a gente a manter aqui a rotina de trazer pelo menos um vídeo por semana. Teve semana que teve 2 vídeos. Então é isso, me ajuda, se inscreve, compartilha, vamos ver se a gente chega nos 1000 inscritos logo mais. E uma coisa rapidinho também, aqui na descrição do vídeo tem o link do curso de fotografia online, dá uma olhada lá, tem todas as informações, tenho certeza que você vai gostar. Olha só, você acha que fotógrafo profissional só utiliza o modo manual ou você acha que os fotógrafos profissionais também utilizam os modos automáticos? Pois é, eu já vi muita gente dizendo por aí que fotógrafo profissional só utiliza o modo manual. Eu até coloquei uma enquete lá no Instagram e muita gente acabou respondendo que fotógrafos profissionais somente utilizam os modos manuais. E hoje eu quero te mostrar nesse vídeo que não é verdade, que não é bem assim, e eu vou te mostrar ainda uma forma de utilizar a sua câmera de uma maneira muito mais simples do que o modo manual e que vai te ajudar muito a ser mais rápido, a ser mais prático na hora de fotografar aí os seus trabalhos, os seus eventos ou as suas fotos de viagem. Mas sim, eu acredito que um fotógrafo profissional deve saber utilizar o modo manual. Sabendo utilizar o modo manual, a gente vai conseguir entender o que a sua câmera está fazendo quando você estiver utilizando os modos automáticos. E aí você pode até sobrepor alguma informação e conseguir um resultado melhor, mesmo utilizando um modo automático. Então, só para a gente ter uma ilustração de quando é melhor utilizar um modo de prioridade de abertura, por exemplo, eu trabalho com casamento e muitas vezes o que acontece? Só de mudar a posição da câmera de um lugar para o outro, às vezes está numa área de sombra, às vezes uma área de luz, ali eu já vou precisar reconfigurar a minha câmera. E por mais rápido que eu faça isso, pode ser que eu perca aquela melhor foto, aquele momento que a mãe está chorando, que o noivo está olhando para a mãe, que a noiva está chorando, e aí eu estou ali configurando, quando eu cliquei, a noiva piscou, a noiva saiu daquela posição, virou de costas, passou alguém na frente. Então, às vezes, esse pequeno tempo que eu demoro para configurar a minha câmera, já mesmo com a prática que eu tenho, que eu acabo fazendo isso rápido, mas ainda assim tem um pequeno tempo, às vezes esse mínimo tempo é o suficiente para eu perder aquela foto que seria a melhor foto do casamento. Então, é interessante usar o modo prioridade nessa situação. Outro exemplo, às vezes eu estou fazendo a saída dos noivos à igreja, por exemplo, estou fotografando, a igreja escura, aí eu estou lá com a minha câmera com velocidade de 1/160, com ISO 4000 e abertura de 2.8. No momento que eu pisar para fora da igreja, e se tiver de dia, claro, a luz que vai estar do lado de fora ela é muito superior à luz que estava dentro. Então a minha câmera, eu vou precisar reconfigurar a minha câmera para ISO 100, por exemplo, e talvez até aumentar a velocidade para compensar toda essa luz. Se eu estiver utilizando um modo de prioridade automático, como um modo de abertura, quando eu for para fora da igreja, a minha câmera já vai fazer esses ajustes baseado no que eu estou informando para ela. Então eu continuo clicando, não preciso me preocupar com reajustar as configurações da câmera e aí eu tenho a foto garantida quando eu estiver saindo ali da igreja também. Aqui eu estou com uma Canon 6D, mas basicamente todas as câmeras vão oferecer esses modos que eu vou comentar agora, tá? E ele vai estar bem aqui, ó, no disco de seleção. No caso aqui da Canon é essa AV ou TV. AV é abertura e TV é obturador, ou seja, o modo AV eu determino qual abertura eu quero utilizar e no modo TV eu determino qual velocidade eu quero utilizar. Para mim, a melhor forma é utilizar o modo AV, que é o modo de prioridade de abertura. E eu vou mostrar agora como eu configuro a minha câmera para utilizar o modo de prioridade de abertura. O que eu vou explicar agora, infelizmente, não tem em todas as câmeras, principalmente as câmeras mais baratas, como a linha Rebel da Canon, elas não têm essa opção, pelo menos antigamente não tinha, pode ser que com alguma atualização agora tenha, mas infelizmente não tinha antigamente. Essa opção só vai ter em câmeras um pouco mais intermediárias e avançadas.
No menu da câmera eu vou configurar a velocidade mínima para 1/125. Isso é importante porque quando eu estiver utilizando o modo prioridade de abertura, eu vou informar para a câmera que eu quero utilizar 2.8, por exemplo, e a câmera vai se virar para entregar a exposição correta, mesmo que ela tenha que jogar a velocidade bem baixa, ela vai fazer o que ela tem que fazer para te entregar o fotômetro zerado. Então, para que isso não aconteça e você não tenha uma foto tremida, a gente vai configurar uma velocidade mínima de segurança para que a câmera não baixe abaixo dessa velocidade. No caso dessa câmera, 1/125. Bom, então eu estou aqui com a minha câmera, eu vou entrar aqui no menu da câmera e aqui esse é o menu da Canon 6D. Todas as Canons têm um menu muito parecido com esse. As câmeras mais baratas têm um menu um pouco mais simples, né? Mas ele é mais ou menos com essa estrutura aqui que vocês estão vendo, um menu superior aqui para navegar e as opções em cada página dessa, tá? Para utilizar o modo prioridade de abertura, o que eu vou fazer? No menu da minha câmera eu vou procurar essa opção aqui, ó, definir velocidade de ISO, que na verdade o que eu quero é essa opção aqui, ó, velocidade do obturador, a velocidade mínima do obturador, ela está em automático, então eu vou alterar aqui para 160 ou 125, o que você achar melhor, tá? Normalmente, na minha câmera eu tenho a opção de colocar 160. Nesse modelo aqui específico, eu só posso colocar 125. Então eu coloquei aqui uma velocidade mínima de 125. Então o primeiro parâmetro que é a abertura a gente está determinando, o parâmetro da velocidade eu vou deixar por conta da câmera, sendo que eu não quero que ela fique abaixo de 125, e o terceiro parâmetro é o ISO. Normalmente nos modos de prioridade, tanto de abertura quanto de velocidade, o ISO fica fixo e o usuário que vai escolher ali qual valor que ele quer utilizar. Mas aí está o pulo do gato para utilizar esse modo prioridade de uma forma muito mais efetiva. A gente pode utilizar o ISO da câmera em automático. E aí também tem um problema da câmera identificar que a sua foto está muito escura, ela não pode baixar a velocidade abaixo de 125 que você determinou, e aí ela vai jogar o ISO lá nas alturas, e aí você vai ter um problema de ruído. Então, para resolver isso também, as câmeras têm uma opção de determinar qual que é o ISO automático máximo que você permite que a sua câmera vá. Aqui na opção de cima, eu vou clicar e definir qual que é o ISO máximo que eu quero na minha câmera. Eu posso definir o ISO mínimo, que vai ser 100, e o ISO máximo eu vou definir aqui para um valor bem mais baixo, por exemplo, de 3.200. E aí você precisa saber qual que é o limite da sua câmera para ter um ISO aceitável. Então eu estou utilizando aqui, recapitulando, 3.200 de ISO com uma velocidade mínima de 125. Ou seja, sabendo o modo manual, sabendo o que a sua câmera faz quando você está utilizando o modo automático, você pode trabalhar isso para conseguir um resultado melhor e mais fácil, mais prático para você. Um último detalhe importante quando você estiver utilizando um modo de prioridade é que a sua câmera ela sempre vai identificar o zero do fotômetro como a fotometria correta, e a gente sabe que nem sempre o zero do fotômetro é correto. Então, para compensar isso, você tem que trabalhar a compensação de exposição, que nada mais é do que informar para a sua câmera um novo alvo ali no fotômetro, que pode ser positivo ou negativo. Se você quer a foto um pouco mais escura, você joga para o negativo. Se você quer a foto um pouco mais clara, você joga para o positivo. Aqui na Canon 6D, para alterar a compensação de exposição, eu vou utilizar esse dial aqui, ó. E aí, conforme eu movimento aqui a minha compensação de exposição, o fotômetro vai para cima ou para baixo, se eu quiser mais claro ou se eu quiser mais escuro. E percebam que ele nunca vai baixar aqui de 125 e nunca vai subir acima de 3.200 no ISO. Outra coisa que pode acontecer também é que quando você está utilizando um modo de prioridade de abertura ou prioridade de velocidade, no momento que você vai fotografar e você vai recompor, por exemplo, você foca e recompõe, né? Você está com um objeto no primeiro plano, mas você não quer ele exatamente no centro, então você foca e aí recompõe e clica. Quando você fizer isso no modo de prioridade, nesse momento que você alterar a posição da câmera, o sensor aqui da câmera vai fazer uma nova leitura de exposição e ele vai alterar as suas configurações. Ou seja, a exposição que você mediu naquele ponto específico, quando você movimentar a câmera, ela vai sair e aí você vai perder a sua foto. Então, para isso não acontecer, você precisa procurar no menu da sua câmera a opção AE-Lock. Nas câmeras Canon, você vai procurar por essa estrelinha aqui, ó, tá? Esse normalmente é o botão AE-Lock da Canon.
E aí você pode configurar de várias formas. Você pode usar o botão de foco normalmente, como a câmera vem de fábrica, e aí depois que você focou e antes de você alterar a posição da sua câmera, você segura o botãozinho estrela e aí você clica. Quando você estiver segurando, vai garantir que a câmera não vai mais mudar as configurações. Se você utiliza o botão de foco aqui atrás, que é o meu caso, vai ficar difícil de você segurar dois botões ao mesmo tempo. Então eu utilizo o botão de foco na estrela, eu coloco aqui na estrela para eu fazer o foco, e no botão de foco original da câmera eu coloco o Eye Lock. Aí eu faço o foco, seguro bem o botão do disparador, e aí quando eu recompor, eu disparo total. Eu aperto o botão até o fim, isso vai garantir que a minha configuração aqui não mude quando eu fizer esse pequeno movimento aqui, tá bom? Então procure na sua câmera, na Canon a estrelinha, na Nikon está escrito lá AE-Lock, tá bom? E no menu da câmera, se estiver em português, AE bloqueio, beleza? Então sim, fotógrafos profissionais utilizam os modos automáticos, né? Principalmente os modos de prioridade, tanto de abertura quanto de velocidade. Eu te mostrei aqui como utilizar o modo prioridade de abertura, mas você pode fazer exatamente a mesma coisa com o modo prioridade de velocidade e aí a sua câmera vai determinar qual é a melhor abertura para aquela determinada situação. Muito obrigado, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa seu comentário e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!